Oi, gente. Nós vamos estudar um pouquinho de sociologia. Essa aula hoje não é só para o terceiro ano, ela é para o ensino médio completo. No primeiro ano a gente está estudando um assunto, no segundo outro, no terceiro ano outro, mas nós estamos todos vivendo a mesma coisa, né? Então hoje nós vamos falar sobre a pandemia, né, da Covid-19, coronavírus, e vamos falar como isso tudo mudou nossa vida. Eu fiquei refletindo aqui em casa e pensando assim, que a gente não pode estar estudando política, não pode estar estudando o mito da caverna, a gente não pode estar estudando várias questão de estética, a gente não pode estar estudando várias outras coisas e não se atentar e refletir um pouco sobre o que nós estamos vivendo, até porque a gente sabe que a sociologia é o estudo da sociedade e a nossa sociedade está se transformando. É isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Então, como a gente sabe, a Covid-19 ela mudou a nossa vida, né? Ela transformou de uma hora para outra, não totalmente de uma hora para outra, porque a gente já estava vendo esse problema acontecendo lá na China, que a gente não sabe muito bem como surgiu, porque já existem outros debates de como ela surgiu, em laboratórios ou em morcegos, etc. Mas o que a gente vai discutir hoje não é o surgimento dela, é como ela transformou a nossa vida. Então, por exemplo, é a nossa forma de estudar, a nossa forma de convívio familiar, a nossa forma de praticar esportes ou não, o nosso cotidiano foi totalmente transformado. A gente chegou num momento religioso, como a Semana Santa, e como ele foi diferente em várias famílias. Então, o questionamento é assim: tudo que a gente está vivendo, como será quando acabar essa pandemia que a gente espera? E cientificamente falando, todas as outras pandemias chegaram ao final, ou com a descoberta de vacina, ou com a criação de imunidade, né? Esse questionamento que a gente vai fazer agora, a gente vai conversar um pouquinho. Como ela mudou? Como ela vai mudar também a nossa vida? Nós temos que ter certeza que o mundo mudou, né? Então, assim, eu coloquei um pequeno texto no vídeo de um escritor e de um analista que ele fala sobre isso, né? As mudanças que o mundo às vezes levaria décadas para acontecer por causa da pandemia, nós vamos ter que mudar rapidíssimo. Ela vai ser mudada, a gente querendo ou não. Então, assim, o que é notório é que, de acordo com a história, o mundo é dividido por tempo histórico, né? Então, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, tudo isso dividiu o tempo, né? O tempo histórico é que divide o mundo. Então, o coronavírus também nos divide. Nos dividir é querer dizer que após isso, nós somos totalmente transformados. Após as guerras, tudo também é totalmente transformado. Na realidade, através dessa nova era do capitalismo, porque se diz que após o coronavírus existe um debate que as empresas vão ter que se modificar, né? Através dessa crise do coronavírus, da pandemia, as próprias indústrias, as empresas vão ter que não só trabalhar para produzir, mas também ter um aparato social dentro dela, dar ajuda ao próximo. A gente já vê isso acontecendo agora, né? Com a crise da pandemia, assim, parou de construir carro para construir respirador, parou de construir para fazer máscaras, parou de construir para fazer outras coisas, ou trabalho social, ou de ajuda ao próximo. Então isso é a construção de novos valores, é a construção de que não é só dinheiro. A gente vê muitos bancos fazendo propaganda, né? Que vai dar 3 meses de prazo para um pagamento de alguma coisa. Então, o que eu quero dizer é que está se entrando uma mudança. A mudança de que, a reflexão de que não é só o dinheiro
que se forma uma sociedade, que forma uma sociedade, mas a construção de valores e valores sociais. Esse é um dos lados positivos dessa mudança, que vai dar continuidade a isso, porque ninguém sai ileso, né, de um fato tão marcante, tão chocante, como está sendo a pandemia do coronavírus. Claro que podem existir empresas, como podem existir pessoas que não mudem. Isso é natural. Sempre vai existir esse tipo de grupo. Mas nós vamos viver, e o mundo todo irá viver, uma mudança política, uma mudança econômica, uma mudança de negócios, uma mudança cultural, uma mudança psicológica, uma mudança social, né? Isso, a mudança de cidade, do espaço público da cidade, onde é que tem movimento, onde não tem. Então, tudo isso, né? A gente vai ter toda essa mudança agora. A gente está vivendo até descobrir, por exemplo, uma vacina, né? Então, até o modo de se divertir, o de lazer, o de comer, tudo isso está mudando. E o que provavelmente mudará depois? O que vai dar continuidade? A gente espera que as coisas positivas. Nesse momento, a gente tem que revisar mentalmente, revisar psicologicamente a nossos valores, né? A gente tem que as crenças, a religião, muita gente está se questionando algumas coisas, acreditando mais, acreditando menos, ou mentindo menos, sendo menos hipócrita, né? E fazendo o bem, ou não fazendo pelo menos o mal, né? Então, a partir desse momento que as pessoas ficam em casas isoladas, que até os templos religiosos tiveram que ser fechados, as pessoas começam a entender que para orar e para fazer o bem não precisa de um espaço físico onde todos se reúnam. É importante, é um lazer, é um passeio, faz bem para a alma, sim, mas que se você quiser, você pode achar ele em qualquer lugar. Ele, o Senhor Deus. Então, isso pode ser questionável. Então, assim, os meus valores também mudarem, né? Então, não vai ser uma água que alguém vai orar que vai curar, porque se fosse curar, curava o coronavírus, né? Então, não vai ser aquela oração todo mundo junto que vai curar. Então, eu devo orar, eu devo acreditar, porque é a fé que move tudo, sim. Mas eu tenho que entender que o que é que eu posso aproveitar com essa fé, com esses valores? Eu vou ajudar o próximo, eu vou dar uma cesta básica, eu vou também não sair para passar o vírus para as pessoas, eu vou costurar, fazer máscaras e vou doar, eu vou fazer o bem, eu vou liberar, por exemplo, a minha empregada, mas eu não vou deixar de pagar porque ela não pode vir, porque ela pode me passar o vírus. Então, são esses valores que as pessoas vão precisando se reformular, né? Porque é muito fácil você colocar a Bíblia debaixo do braço e ir para algum lugar rezar, porque alguém está vendo que você é fiel a Ele, mas dentro de casa, você orando só, para quem você quer orar, vai te ouvir com toda certeza e vai te ajudar nos seus problemas e nos problemas de toda a sociedade, porque nesse momento a gente crê que só a fé e a ciência para nos ajudar. Então, eu fazendo as coisas sem ninguém ver, eu deixo de fazer? O que é que eu tenho que me mudar? O que é que eu tenho que melhorar? O que é que eu posso fazer melhor? Com certeza também vamos mudar os espaços físicos, acredito eu e acredita a reportagem, que os espaços vão ter que ser mais abertos, menos fechados, menos aglomerados, que vamos dar mais valor a esses tipos de espaços. Vamos dar mais valor quando as pessoas voltarem a frequentar os espaços públicos, uma sensação de conforto, esses espaços, não de abandono familiar,
Vamos ter menos espaços assim aglomerados, vamos ter espaços que com certeza vai ter álcool gel, que vai ter que ter mais higiene. Então, por exemplo, se formos para uma academia, queremos ir fazer academia, fazer exercício na academia, vamos observar se na academia vai ter álcool gel, se tem higiene. Então, acredito que a sociedade ela vai valorizar muito mais a higiene. Eu já falei isso para vocês, que o brasileiro ele toma muito banho, que ele tem essa cultura que ele herdou do índio. É um dos que menos lavava as mãos. Eu já comentei isso, se eu não me engano, no primeiro ano. Né? Era constatado, ele ia ao banheiro, ele não lavava as mãos e vários outros momentos. Acredito que isso também, em todos os lugares que nós formos frequentar, a gente vai ver se tem água, se tem sabonete, né? Para se higienizar as mãos. Então, todos os lugares que vamos frequentar, vamos valorizar a higienização. Então, acreditamos que as pessoas vão voltar a comer na rua, por exemplo, mas o delivery vai ser muito mais forte, né? Vão ser restaurantes que a gente não vai ver espaços físicos, mas que ele vai existir, né? Então, a gente vai ver também a maneira de, por exemplo, peça teatral, você vai poder assistir virtualmente. É isso que eu acredito que o repórter acredita. Virtualmente, que você vai poder assistir online. Você vai pagar e você vai assistir, né? Então mudará também, você não precisa ir ao teatro. O trabalho remoto, que já existia, por exemplo, em alguns bancos, né? Que já existe funcionários que trabalham em casa. O home office vai ser muito mais forte em vários outros sentidos. Até porque, gente, se a gente prestar atenção, através desse isolamento social, o meio ambiente está agradecendo pra caramba. Então, isso é uma reflexão de como a gente deve andar menos de carro, aglomerar os ônibus, os metrôs, né? A violência, os acidentes de carro diminuindo, né? Talvez se valorize mais também morar perto do trabalho, ou morar no interior, morar em áreas mais afastadas, né? E o isolamento social faz com que as pessoas usem mais, por exemplo, a rede social. Então, por exemplo, as lojas físicas, o shopping center, o calçadão, eles praticamente, talvez no futuro muito próximo, através dessa aceleração da mudança com a pandemia do coronavírus, as pessoas comprarão muito mais online do que ir a determinados lugares para fazer compras, né? Então, assim, como a vida se transformou muito e muito rápido, não sei se vocês concordam comigo, né? Através até a nossa diversão, ela irá mudar. Gente, a gente quer estar perto dos outros, quer, mas ela vai mudando, né? Ela vai mudando nossa maneira de ser, ela tá mudando nossa maneira de pensar. A gente vai estar querendo estar perto só de quem a gente realmente gosta, porque nesse momento a gente só está perto de quem realmente gosta da gente, né? Claro que às vezes você tem alguém que você gosta muito que você não está podendo ver por ser grupo de risco, aí é outro viés, né? Mas na sua casa é que você está convivendo. Eu digo sempre que quem realmente não se gosta nesse momento de isolamento social vai resolver, porque é muito difícil uma convivência, né, diária se não tem. Então, através de todas essas mudanças, a educação à distância ela vai se fortalecer, ela não vai deixar de existir a presencial, mas ela vai ter dois caminhos, né? E a educação à distância que já existe, ela vai se fortalecer muito mais ainda, né? Então, assim, a educação, a valorização da formatura na época certa, no momento de pandemia, por exemplo, os médicos puderam se formar 6 meses antes. Então, assim, o que é importante? É salvar vidas ou ter ou ficar, né, fazer o estágio? Então, tudo isso pode ser questionável, não precisa que vocês concordem comigo. É só um pensamento. E é o que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês simplesmente coloquem nos comentários no YouTube uma frase que diga o que é que vocês acham que vai mudar em toda a sociedade. Beijo, gente. Fiquem com Deus.